Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, e cânticosccb.com.br. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 12 de março de 2016. Deus trouxe a sua palavra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 em diante. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo e glorioso, aqui está a Tua palavra, Senhor. Nos ensina por esta palavra, Pai. Nos redarga, Pai, nos corrija por amor do Teu santo nome. Ó Deus, que a Tua palavra venha a ser enxertada em nós, grande e eterno Deus. Fala aos corações, meu Deus, de todas estas almas que vão ouvir a Tua palavra, ó Deus poderoso. Que o Senhor venha libertar da opressão, Senhor, a libertar de todo o mal, ó Deus Todo-Poderoso. O sangue de Jesus tem poder para curar, para libertar da depressão, para libertar dos espíritos malignos, ó Deus poderoso. O sangue de Jesus tem poder, ó Deus, cobre com o teu sangue estas vidas, ó Deus, liberta, Pai, da opressão, da doença. Saia todo espírito maligno destas almas, espírito da opressão, espírito da enfermidade, da doença. O Senhor Jesus te repreenda, Satanás. Sai deste corpo, doença, sai deste corpo em nome do Senhor Jesus. Sai todo o principado e toda a potestade, sai deste corpo. Doença incurável em nome do Senhor Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Saia toda a inflamação deste corpo, toda a doença venha a ser despedaçada como a unção despedaça todo o jugo. Venha a ser despedaçada toda a doença. Venha a ser repreendida no nome do Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder. O teu sangue tem poder, Senhor Jesus, para libertar, para curar, porque verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder sobre todo o mal, sobre todo o poder das trevas. Pisarás em serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões. Todo espírito maligno venha a ser repreendida. Sai espírito maligno desta vida, sai doença em nome de Jesus, sai todo o mal deste corpo, doença, angústia no peito, opressão, espíritos que têm oprimido estas vidas. Vai deixando, vai saindo aí, diabo, vai saindo em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O sangue de Jesus tem poder. A cair como caem as escamas, como caíram as escamas dos olhos de Saulo de Tarso. Que venha cair da tua vida agora. Todos esses principados e potestades venha cair da tua vida no nome do Senhor Jesus, nome que está acima de todo nome, porque todo joelho se dobrarão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Sai espíritos malignos dessas vidas, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Bata em retirada espírito maligno. Saia deste corpo, você que colocou doença neste corpo. O Senhor Jesus te repreende, diabo.
Vai deixando esta vida agora, Satanás. Em nome do Senhor Jesus. Sai todo espírito maligno, espírito de enfermidade. O Senhor te repreenda, diabo. Vai deixando este corpo, espírito maligno. Vai saindo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, saia todo espírito maligno destes corpos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Santo é teu nome, Pai da glória. Eu sinto a tua presença aqui, Senhor. Onde a luz está, as trevas têm que bater em retirada. As trevas têm que se dissipar desta casa. Onde a luz de Cristo está, as trevas não podem resistir à luz do Senhor. Ele brilha como o sol ao meio-dia. O seu rosto brilha como o sol ao meio-dia. Seus olhos são como chamas de fogo, seus cabelos brancos como a neve, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. As suas vestes é salpicada de sangue, e ele tem um livro que ninguém pode abrir. É o Senhor Jesus. Ele tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos. Todo o poder lhe foi dado. Todos os espíritos têm que se submeter ao nome do Senhor Jesus. Têm que se dobrar diante do Senhor Jesus, diante do nome de Jesus. Então sai daí, espírito maligno. Você que está alojado nesta casa, neste corpo, vai saindo daí agora, diabo. Vai saindo, espírito maligno, desta casa. O Senhor Jesus te repreende, Satanás. Vai deixando esta casa agora, em nome do Senhor Jesus. Sai desta casa e nunca mais retorne. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Santo é teu nome, Senhor. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Meus irmãos, nós andamos neste corpo, mas nós não lutamos neste corpo. As armas da nossa milícia, diz a Escritura, não são carnais. Você não vai vencer o inimigo discutindo com ele. Você não vai vencer o inimigo fazendo as vontades da carne, mas só vai vencer o inimigo crucificando a carne com as suas paixões e concupiscências, tendo uma vida sadia na fé, tendo a mente liberta, a mente de Cristo Jesus, a mente cheia da palavra de Deus e não ocupado com as coisas desta vida que são perecíveis, mas a mente de Cristo Jesus, com a palavra de Deus enxertada no teu coração, tendo uma vida de oração, tendo uma vida de comunhão com Deus e com a igreja. Uma vida que você venha jejuar. Certa vez os discípulos de João perguntaram para Jesus por que eles jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam. E Jesus respondeu: pode porventura jejuar enquanto o noivo está presente? Dias virão em que o noivo será tomado, aí sim jejuarão. Ele diz também que há castas de demônios que só saem por meio de oração e jejum. Se você quer ter vitória na sua vida, vencer a enfermidade, vencer as dificuldades financeiras, vencer o teu casamento, os problemas que está dentro dele, vencer a situação na tua família, é através da oração e do jejum. O apóstolo Paulo recebeu esta direção do Senhor Jesus. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. A nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra as pessoas da tua casa, a guerra. A nossa luta não é contra as pessoas, não são elas as culpadas, mas é o inimigo, os demônios, que estão usando essas pessoas para te afrontar. Eles usam essas pessoas para te afrontar. Então nós andamos na carne, nós vivemos neste corpo, mas nós não lutamos da maneira que se luta, como um soldado luta neste corpo. As nossas armas não são carnais, diz a Escritura, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Qual é a fortaleza que está na sua vida? Qual é a fortaleza que está vencendo a tua vida? E você não conseguiu vencer, derrubar esta fortaleza até o dia de hoje. Pode ser uma doença, pode ser um problema de trabalho, um problema na família, um problema espiritual, uma angústia que você carrega há tanto tempo, talvez depressão. E você não vai vencer com as armas da carne. Vai vencer somente na oração e no jejum. E pela palavra de Deus. A oração e o jejum.
A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Não adianta se conformar com este mundo, mas renovar a sua mente, deixar a palavra de Deus crescer dentro do teu coração. Assim é a fé. É como um grão de mostarda, como uma semente de mostarda. Ela é pequena, mas quando ela cresce, ela se torna a maior das árvores, que aninha até as aves dos céus. Assim é a fé. É de glória em glória, de fé em fé. É agindo todos os dias, é orando, confiando na tua oração, confiando que Deus vai te responder, confiando que Deus vai operar, vai te libertar dessa doença, vai te libertar destes espíritos malignos que estão atuando na tua vida, impedindo de você crescer, de você prosperar. Essas fortalezas, elas só irão cair da sua vida através das armas da nossa milícia, que não são carnais. As armas da oração, do jejum, da consagração, da santificação, da leitura e prática da palavra de Deus. Assim, essas fortalezas malignas do inferno vão cair da sua vida, vão ser derrubadas, como foram derrubadas as muralhas de Jericó. Deus mandou que eles dessem voltas nas muralhas de Jericó, e na 7ª volta caíram as muralhas de Jericó, porque foram ordens de Deus. Por que tinha que ser dessa forma? Por que tinha que rodear as muralhas de Jericó? Por que tinha que ser assim? Porque é assim, porque é do jeito que Deus quer, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os sábios. Não tem como nós questionarmos a Deus por que tem que militar dessa forma, por que temos que viver orando, por que diz a Escritura que tem que orar sem cessar. Não devemos questionar a Deus os porquês disso, mas fazer aquilo que Ele quer de nós. Deus poderia derrubar as muralhas de Jericó simplesmente com um assopro, com um vento, com um terremoto, mas Deus testou a obediência do povo de Israel. Deus testou a obediência deles. Tiveram que rodear as muralhas de Jericó. Você tem que rodear na oração. Você tem que insistir na oração. Você tem que insistir no jejum, na leitura da palavra. Renovar a tua mente. Você se alistou para a guerra do Senhor, para o exército de Cristo. Então, as armas da milícia nossa hoje, elas não são as coisas naturais que nós vemos com estes olhos, mas sim através da oração, da súplica, da repreensão desses espíritos malignos. É orando sem cessar. Eles tiveram que dar voltas nas muralhas de Jericó, porque fazia parte da obediência, da lei, da ordem que Deus lhes determinou. Assim Deus nos dá a ordem também, para nós orarmos sem cessar, para nós termos vida de oração, orando em todo o tempo no Espírito, orando por todos, clamando a Deus, de dia e de noite, neste caminho que Deus requer de cada um de nós, a começar por mim que estou pregando essa palavra. Da oração. É numa vida de oração, meus irmãos, que vai cair essas fortalezas que estão impedindo de você vencer. Essas fortalezas malignas vão cair, como caíram as muralhas de Jericó. Elas vão cair, porque depois das muralhas de Jericó, tinha lá a terra que mana leite e mel, as bênçãos de Deus, os despojos, as vitórias. É quando cair as fortalezas, e elas vão cair. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é Deus do que todas as coisas. Nem principados, nem potestades podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Lute em oração. Não esmureça na fé, porque Deus te chama de varão e de varoa valorosos. Não esmureçam na fé, mas combata o bom combate da fé, através da oração. Você não vai ver, mas enquanto você está orando, Deus está trabalhando. Daniel também não via, mas durante os 21 dias, a oração de Daniel já tinha sido ouvida por Deus. Desde o primeiro dia, no capítulo 9 de Daniel, a oração de Daniel chegou aos céus. Deus havia ouvido a oração de Daniel, já tinha enviado o seu anjo, o anjo Gabriel. Mas aí o príncipe da Pérsia, o principado, Satanás, impediu de Gabriel trazer a mensagem para Daniel. Durante 21 dias de combate,
Deus enviou o arcanjo Miguel, que pelejou contra o príncipe da Pérsia, lutou contra o diabo. E depois o anjo veio e trouxe a notícia a Daniel. 21 dias, Daniel orando, combatendo, jejuando. Não desistiu, porque Daniel conhecia o Deus de Israel. Daniel já tinha experiências com Deus, desde quando ele foi cativo, lá de Judá, de Jerusalém, para a Babilônia. E ele já conhecia Deus, conhecia a palavra de Deus, o poder de Deus, e ele não se contaminou com as iguarias do rei. Se consagrou a Deus e venceu. Deus lhe deu revelações, Deus lhe agraciou, lhe abençoou grandemente. Assim Deus faz conosco, quando buscamos a Ele de todo o coração, quando lutamos com as armas da nossa milícia que não são humanas, elas não são carnais, não é na gritaria que você vai vencer, não é na ira que vamos vencer, não é na discórdia, na ignorância, mas as armas da nossa milícia, elas são espirituais. A nossa luta não é contra pessoas, é contra os demônios que querem impedir de vencermos. Mas o sangue de Jesus tem poder. O nome do Senhor Jesus tem poder para destruir fortalezas, sofismas, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Cristo Jesus. Nós temos que levar cativo, preso no nosso pensamento, não deixar o diabo fazer ninho na tua cabeça, colocando pensamentos perversos, pensamentos malignos, pensamentos negativos. Nós temos que levar preso, cativos, toda a palavra de Deus e todo pensamento que vem e se levanta contra o conhecimento de Cristo. Temos que levar preso, eles não podem prosperar em nossas vidas. Lembre-se da semente de mostarda, que o reino de Deus, o Senhor Jesus descreve, que é como uma semente de mostarda. Ela é a menor da semente, mas se torna uma grande árvore. Ela cresce de tal maneira que ela faz ninho para as aves dos céus. Então você tem que fazer ninho na sua cabeça, ninho da palavra de Deus, e não ninho que venha a abrigar pensamentos malignos, mas levar esses pensamentos presos à obediência a Cristo Jesus, ou seja, sujeitar a palavra de Deus. Deus diz é assim, então tem que ser assim. Deus diz orai sem cessar, então você vai orar sem cessar. Vamos orar sem cessar, sem desistir, sem desanimar. Eu não estou vendo nada. O moço de Elias também não havia visto nada, mas foi lá umas 3 vezes, se eu não me recordo, se eu não me lembro, e depois viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias entendeu que aquele era o sinal de que uma abundante chuva viria ali. E Elias também, quando estava ali no rio Querite, sendo alimentado pelo rio Querite, o ribeiro se secou. Deus mandava os urubus para trazer pão e carne para ele de manhã à tarde. E daí, de repente, secou-se a água do ribeiro de Querite. Deus enviou ele a uma viúva que iria sustentar Elias. E chegando na cidade de Serepta, na porta da cidade, nos portões ali da entrada da cidade, esta viúva estava apanhando lenha. Tinha pego uns poucos cavacos de lenha, umas madeiras secas. E ele pediu para essa viúva água. E quando ela foi, ele pediu, me traz também um bocado de pão. Ela disse, não tem nem para mim. Só tem um pouquinho de farinha na panela e azeite na botija para fazer um bolo para mim e para o meu filho, e vamos morrer. Comer este último alimento e vamos morrer. Por que Deus mandou ele na casa dessa viúva, que só tinha esta porção de comida? Porque Deus queria fazer o milagre. Deus fez o milagre. Ela trouxe um bolo para ele. E Deus multiplicou tão grandemente que durante alguns anos, essa viúva foi suprida por Deus, ela e toda a sua família. E Elias foi suprido por Deus no tempo da fome, da seca. É a palavra de Deus, meus irmãos. Por isso que diz a Escritura que as armas da nossa milícia não são carnais, ainda que andamos na carne, ou seja, que estamos neste corpo de carne, nós não vamos vencer na carne. Vamos vencer no Espírito, obedecendo a palavra de Deus. Por isso que eles tiveram que dar volta nas muralhas de Jericó. E na 7ª volta caiu a muralha.
é a obediência. O que Deus requer de nós, obediência. A sua palavra ela é viva e eficaz. E ela prospera naquilo pelo qual ela foi enviada. Se você está buscando de Deus, espere na palavra do Senhor, porque vai cumprir na tua vida. Porque a palavra de Deus não voltará para ele vazia, mas vai prosperar naquilo pelo qual ela foi enviada. Vai cumprir na tua vida. Se você está buscando de Deus, vai prosperar na tua vida. Vai prosperar. Deus é fiel e verdadeiro. Ele vela pela sua palavra em fazê-la cumprir. Ele diz para Jeremias: o que você vê, Jeremias? Veja um pé de amendoeira. Viste bem, pois eu velo pela minha palavra em fazê-la cumprir. O homem é como a erva, diz Isaías no capítulo 40. Deus, o Eterno, não se cansa, não se fatiga. O homem é como a erva, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Calai-vos todas as ações diante do Senhor, porque é Ele que dá a vida e que tira a vida. É Ele que empobrece, mas também que enriquece, que abate, mas também levanta. É o Deus de Jacó, o Deus de Israel. É o Santo de Israel. Isaías, quando viu Jesus no alto e sublime trono, ele tremeu. Ele disse: ai de mim que estou perdido. Os meus olhos viram o Rei na sua formosura. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O povo em São Paulo achou que a cantareira ia secar-se. Mas Deus abriu as comportas dos céus e mostrou o seu poder, que Ele é que enche a terra de água. É Deus que faz transbordar. É Deus que manda chuvas. Não é São Pedro. É o Deus de Israel. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É este Deus vivo que manda chuvas, que enche as represas, que transbordam. Se está tendo enchente nas cidades, é por causa do homem. É que o homem não vigiou sobre as construções, por isso está havendo enchentes nas cidades. Deus abriu as comportas dos céus, mostrou o seu poder, mostrou que Ele é que faz a vida. É Deus que manda chuvas seródias e temporãs. Ele mostra o seu poder para que essa nação venha se converter a Ele, porque Jesus está voltando. Ele, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, virá como relâmpago. O Senhor Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Ele está voltando. Se prepare, igreja. Se santifique, igreja. Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que é sujo, se suje mais ainda. Detestai até as roupas manchadas pela carne. Se limpe, meu irmão e minha irmã. Se conserte com Deus enquanto é tempo, porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores se aproxima de nós. E nós que estivermos vivos, seremos transformados, arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. E os que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro. Meus irmãos, as armas da nossa milícia, elas não são humanas. Você não vai vencer esse problema seu da maneira comum, mas é através da oração. É pelo poder da palavra de Deus. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. É a palavra de Deus que vai derrubar essas fortalezas. É a palavra de Deus. É a oração. É a súplica. É o jejum. Use as armas da nossa milícia. Use estas armas todos os dias. Todos os dias, ore. Jejue 1, 2 vezes por semana, 3 vezes se possível por semana. Jejue de noite, da meia-noite até o meio-dia. Esforça-te. Esforça-te. É Deus que peleja por nós, mas temos que fazer a nossa parte. Certa vez os discípulos não puderam expulsar um demônio. E Jesus os repreendeu e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrereis? Até quando estarei eu convosco? E Jesus repreendeu aquele espírito. Depois os discípulos interrogaram e disseram: mestre, Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio?
E Jesus lhe respondeu: esta casta de demônio só sai por meio de oração e jejum. As armas da nossa milícia, do nosso combate, elas não são humanas, carnais. Não é na gritaria que vamos vencer as afrontas, mas é joelho no chão, é oração, é clamor a Deus, é a palavra de Deus, é vida de santidade. Aí essas fortalezas na tua vida vai cair. Qual é a fortaleza que você está vivendo até hoje e não consegue vencer? Pensa bem agora. Quais são as fortalezas? Quantos anos que você vive na mesma situação? Quantos anos que você está vivendo neste mesmo mundo, na mornidão, uma vida sem vitórias? Por que você vive nessa situação? Até quando você vai viver nessa situação? Não vai se levantar, se colocar de pé, como se colocou Jó? Como Deus disse para Jó: põe-te de pé, Jó, e eu falarei contigo. Põe-te de pé. Até quando, meu irmão e minha irmã? Até quando você vai aceitar este cativeiro? Tem coisas que Deus permite para passarmos, para que Ele venha a ser glorificado no sofrimento, no cativeiro. Mas tem situações que nós temos que se colocar de pé na presença de Deus. Porque Deus quer lutar conosco contra esses principados e potestades. Ele quer usar os seus vasos. Ele quer mostrar o seu poder, como Ele mostrou o seu poder através de Moisés no Egito. Põe-te de pé, que eu falarei contigo, diz o Senhor. Se coloca de pé, como um soldado de Cristo. Lute em oração. Não aceita o inimigo te afrontar. Aquela mulher estava há 18 anos no templo com espírito de enfermidade encurvada. Ninguém podia expulsar aquele demônio, libertar aquela mulher daquela doença. Mas o Senhor Jesus tocou naquela mulher e repreendeu o espírito de enfermidade. E aquela mulher voltou ao seu estado normal. Deus quer nos usar. Através da nossa oração e súplica e jejum, Ele vai nos usar para repreender esses espíritos de miséria, espírito de doença, espírito que causa confusão no casamento, que joga um contra o outro, que coloca frieza no casal, não consegue se abraçar, não tem mais vida de marido e mulher, porque Ele colocou uma barreira entre vocês. Não aceita essa situação, meu irmão. Não aceita essa situação, minha irmã. Lute em oração. Põe esse demônio para correr da tua vida. Se sujeita a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Chegai-vos, pois, a Deus. E resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Se sujeite a Deus. Ele quer te usar para expulsar esse demônio do seu casamento. Esse demônio que se alojou na tua casa, no teu casamento, na tua família, nos teus filhos. Deus quer te usar para isso. Para te libertar. Para derrubar esta fortaleza que está estragando, acabando com o seu casamento, com os teus filhos, com o seu trabalho. Deus quer te usar para destruir estas fortalezas, para que esses demônios venham cair como caíram as muralhas de Jericó. Se põe-te de pé na presença de Deus, meus irmãos, e lute em oração. Lute em oração. As armas da nossa milícia não são humanas, mas diz a Escritura, poderosas em Deus, poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Jesus disse em João 15, que sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, meus irmãos, nada poderemos fazer. Sem nosso Senhor Jesus, jamais iremos vencer esses demônios. Lembra de Daniel? 21 dias orando. Olha a guerra que ele passou ali. 21 dias orando e jejuando. O príncipe da Pérsia barrou o anjo Gabriel. Quantos príncipes da Pérsia têm impedido a tua vitória, meu irmão? Porque você desiste da oração. Quantos príncipes da Pérsia têm acabado com a sua vida financeira, com a sua vida espiritual, te colocando opressão, doença, depressão? Quantos príncipes da Pérsia estão vencendo a tua vida porque você não se põe de pé, porque você não se levanta para orar, para buscar este Deus vivo nas madrugadas, na oração, no clamor? Não aceita.
Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Paulo, quando foi mordido pela serpente na ilha de Malta, acharam que ele ia morrer. O que Paulo fez? Ele pegou aquele bicho, aquela serpente, sacudiu ela e lançou no fogo. Não aceita, meus irmãos, não aceita viver na derrota, mas lute em oração. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que tardio para em defendê-los? Digo-vos que depressa vos fará justiça, depressa vos fará justiça. Ele quer fazer justiça, mas Ele quer que você lute em oração. Ele quer que nós lutemos em oração, se dispormos como se dispôs Gideão a lutar, como se dispôs o povo de Israel a dar volta, a rodear as muralhas de Jericó. Deus procura os valentes, aqueles que se põem na brecha, aqueles que intercedem, que lutam em oração, usando as armas que Ele nos deu, que é a oração, que é a palavra, que é a santificação, que é o jejum. Através dessas armas, as fortalezas na tua vida vão cair. Cadeias e correntes vão ser despedaçadas através do louvor. Como Paulo e Silas estavam na prisão, todos açoitados, e começaram a louvar a Deus, e começaram a orar perto da meia-noite. De repente as cadeias caíram pelos chãos. Houve um terremoto ali. A presença de Deus entrou naquele presídio e libertou Paulo e Silas da prisão. Através das armas da nossa milícia, através da oração, do louvor, do jejum, da santificação, da casa de Deus. Lute, meus irmãos, não aceita esta vida. Você já se conformou com esta doença há tantos anos. Deus não quer que nós venhamos a se conformar. Jó não se conformou com a doença que ele tinha. Ele disse: eu sei que meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Eu em minha carne verei a Deus, os meus olhos o verão e não outros. Jó, por passar por este sofrimento, ele não se conformou com o seu sofrimento. Ele tinha esperança em Deus, ele orava a Deus, ele orava. Só que ele dizia: até a minha oração o Senhor exclui, não aceita a minha face, a minha oração. Mas Jó continuou orando. Isaac orou pela sua esposa Rebeca por 20 anos. 20 anos Isaac orou instantemente. Ele era filho da promessa, filho de Abraão. Mas orou pela sua esposa Rebeca porque ele cria na promessa de Deus. Queria ser pai de uma grande nação, como foi o seu pai Abraão. Ele creu na promessa de Deus. Ele insistiu. Ele orou com intensidade por este propósito, para que a sua esposa engravidasse. O que você está precisando, meu irmão, minha irmã? A sua vida. O que está faltando? Pedi e dar-se-vos-á, diz o Senhor. Todo aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. O que busca, encontra. Se vós que sois maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai vos dará bens aos que lhe pedirem. Deus quer nos abençoar, mas temos que tomar atitude, temos que nos pôr de pé, lutarmos em oração. Ele diz aqui nesta palavra, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, da nossa batalha, da nossa guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Qual é a fortaleza que você não conseguiu vencer? Será que é a sua dívida na farmácia que não para de crescer? Será que é a sua dívida? Quais são as fortalezas que estão na tua vida te prendendo? Qual é o gigante da sua vida? Qual é o Golias da tua vida? Lute, meus irmãos, com as armas espirituais. Não desista. Deus te alistou para o seu exército. Soldado, ele vai para a guerra. Soldado, ele está na chuva, ele não tem medo de se molhar. Ele sabe que vai receber afrontas do diabo, que o diabo vai usar pessoas para te afrontar, mas você sabe que está no caminho certo. É lutando em oração.
Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se houver contra ti em juízo, tu a condenarás. É esta a herança dos santos do Senhor. Esta é a tua herança, meu irmão e minha irmã. Não esmureça na fé. Combatam o bom combate da fé. E Deus vai mudar a sua vida. Deus vai virar o teu cativeiro. Através da sua atitude. Através das nossas armas que não são humanas, mas poderosas em Deus. Para a destruição das fortalezas. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Santo e eterno Deus. O Senhor mostrou pela tua palavra, Pai, que as nossas armas são poderosas para a destruição de fortalezas. Ó Deus, que o Senhor venha entrar nestas mentes, Pai, a limpar, a transformar estas mentes, a renová-las para que a tua palavra venha a ser enxertada, para que estas vidas, Senhor, venham combater o bom combate da fé, através da tua palavra, através da oração, do jejum, do louvor, da consagração, da comunhão na igreja. Pai santo e glorioso, confirma esta palavra, Pai, que o Senhor venha abençoar a cada um que ouviu esta palavra, que o Senhor venha levar na direção certa a todos que ouviram esta mensagem. Receba esta oração, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.